Eu nem sei muito bem por onde eu começo a falar nesse vídeo, porque esse é um assunto que é um pouquinho tabu quando a gente fala de empreender. Porque empreender é sucesso, né? Empreender é prosperidade, empreender é crescimento. Mas para quem está no jogo, empreender é se destruir enquanto se constrói. E quando eu falo se destruir, é romper todos os dias um paradigma novo, é aprender todos os dias uma coisa nova. E é um processo muito doloroso. E empreender, ele vai te quebrar de inúmeras maneiras. O empreendedorismo ele não acaba quando o negócio acaba. O empreendedorismo acaba quando o empreendedor desiste. E muitas vezes a desistência está associada a essa quebra. E não a quebra do negócio, a quebra do sonho. É muito fácil a gente olhar a história de vida de pessoas que fizeram acontecer e se sentir inspirados por aquilo. Não é tão comum assim a gente olhar para a história de vida de pessoas que não alcançaram tantas conquistas, que desistiram no meio do caminho e de alguma maneira ficaram no meio do caminho. Essas outras histórias elas são um pouco mais difíceis de digerir, mas são essas que ensinam, são essas que fazem a gente pensar. E eu sou muito feliz de ter convivido com uma pessoa que teve uma história assim, uma história de... não foi de desistência, porque a pessoa lutou até o fim, mas foi uma história que me mostrou o quanto empreender pode ser brutal se você não conseguir lidar com o peso do empreendedorismo. Então eu vou trazer aqui para você algumas reflexões em relação à saúde mental no empreendedorismo, em relação a como você pode lidar com esse dia a dia melhor, porque tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos e eu estou levando para a minha vida, eu tenho certeza que isso pode te ajudar. Você cuida do negócio, mas quem cuida de você é você mesmo. E a sua saúde mental ela é a base para você chegar lá. Isso aqui não é vídeo motivacional, isso aqui é papo verdadeiro, de gente que está precisando ouvir e encontrar energia para levantar de manhã, ir lá e fazer acontecer. É difícil, é desgastante, tem certos momentos que deixa de fazer completamente sentido, mas você tem que resgatar o tempo inteiro. Por que você está ali? Por que você está ali? Por que você escolheu esse caminho? É aí que a gente conecta a propósito nessa história. Talvez uma das maiores armadilhas de você decidir criar um negócio é você se apegar a histórias de pessoas bem-sucedidas ou imagens idealizadas de empreendedores bem-sucedidos. Porque isso esconde muito a brutalidade por trás desse processo. Não é um processo que o processo de empreender ele não costuma premiar perdedores. Quando eu digo perdedores, um aspecto do negócio. Isso significa que nem sempre pessoas que ralaram muito, que se dedicaram muito, que buscaram muito fazer acontecer, são essas pessoas que são idealizadas. Muitas vezes as pessoas que são idealizadas são pessoas que alcançaram determinados patamares de negócio que são de reconhecimento nacional, reconhecimento mundial, só que tem um outro lado. Vamos pensar que no Brasil 90% dos negócios são de pequenos e médios empresários que estão ralando todos os dias, que estão sustentando família, que estão pagando folha de salário com suor danado, que estão ali buscando o meio de fazer acontecer. Essa galera muita gente não fala. Essa galera empreende de verdade. Essa galera muitas vezes não tem acesso a capital. Essa galera muitas vezes não sabe o que é o investimento de risco. E essa galera está lá fazendo acontecer. E essa galera muitas vezes está pensando, está olhando para a família, está olhando para os filhos e está pensando, como é que eu vou dar um futuro melhor para minha família, como é que eu vou fazer acontecer? Ou até mesmo pensando em realizar o próprio sonho. Então, isso que eu estou trazendo para vocês é uma diferenciação muito clara entre empreender por necessidade e empreender por opção. O Brasil é muito normal a gente enxergar os empreendedores por necessidade, pessoas que tiveram que criar negócios para poder ter o que comer em casa. Começaram como autônomos e aos poucos foram entendendo como fazer o negócio prosperar. E do outro lado a gente tem empreendedores por opção, que muitas vezes têm uma experiência maior no mercado, vem uma oportunidade, tem um networking mais elaborado e conseguem criar um negócio e se desenvolver. Existe uma diferença em relação a esses dois cenários, mas o assunto aqui é mais associado à saúde mental nesse processo. Como é que você se cuida nesse processo? O primeiro ponto é você parar de trabalhar com expectativas irreais. Você realmente conhecer o problema que você está resolvendo e ter uma dimensão muito clara do que aquilo pode gerar para o negócio. Dimensionar
realização no empreendedorismo é chave para você se frustrar menos. Outro ponto, essa frustração que está associada à expectativa irreal, muitas vezes está associada também ao desconhecimento de algumas coisas. Você começar a empreender deixando de considerar aquilo que você sequer sabe, né? Você não buscar um pouco mais a fundo, você só ir naquela vontade de ir lá fazer, pode te frustrar também. E o dia a dia? Você tem que construir uma rotina que te faça ter vontade de continuar seguindo. Essa rotina ela tem que te alimentar ao invés de te drenar. Porque o negócio por si só, ele vai ter problemas sempre. O negócio existe para resolver problema. Tira da sua cabeça que tem um dia que você vai chegar no seu negócio que ele não vai ter mais problema. Isso não existe. Você tem que construir uma rotina que te faça ter vontade de levantar de manhã. Uma rotina que você acorde e você tenha vontade de fazer o que você se propôs a fazer. E essa vontade ela está muito mais ligada ao porquê você está fazendo o que você está fazendo e muito menos ligada a uma idealização de sucesso futuro. E esse porquê que é a base desse negócio, né? É por quê? Por que você decidiu empreender? Por que você decidiu realizar esse sonho? É aquilo que eu falo, empreender por dinheiro tem vida curta. Empreender por dinheiro, ele te leva até um ponto. Muitas vezes pode ter um sucesso financeiro, mas é só até determinado ponto. Porque quando você está no negócio só por dinheiro, você não tem muita paciência para encarar certas coisas. Empreender com propósito te faz sonhar, te faz enxergar além, mas exige um pouquinho mais de você também. Porque você tem que entrar num processo de se conhecer melhor. Por que eu estou fazendo isso? O que eu realmente sei fazer? O que eu preciso desenvolver? Quem eu preciso colocar do meu lado para me ajudar nesse processo? Essas perguntas que muitas vezes a gente não para fazer, que muitas vezes ninguém fala, se conhece primeiro antes de montar um negócio, que você vai sofrer menos, fazem toda a diferença. É onde você ganha terreno, é onde você chega lá na frente. O fato de você saber trabalhar sua autoestima, você saber trabalhar sua autoconfiança, vai fazer com que você ganhe mais oportunidades, vai fazer com que você se posicione melhor, vai fazer com que você entenda melhor as pessoas que estão junto com você e, mais do que tudo isso, vai fazer com que você lide melhor com as suas próprias frustrações. Porque empreender é um processo frustrante. É um processo em que você aprende a crescer apesar da frustração. Você não tem como tirar a dor desse processo, ela já existe. Mas muitas vezes, empreendedores de primeira viagem ou empreendedores que têm uma idealização fictícia, baseada em história de sucesso, eles esquecem desse meio do caminho. E o meio do caminho é o que faz você chegar lá. O meio do caminho é o acordar de madrugada, é o sair por último do escritório, o meio do caminho é trabalhar jornadas intermináveis. Como é que você concilia isso? Então, um ponto bem importante nesse processo de você se conhecer é a questão de você construir essa rotina. E é um ponto que eu vou colocar. Muitas vezes é mais produtivo você construir hábitos do que apenas definir objetivos. Principalmente quando se trata do negócio. Como os negócios eles não são estáticos, eles estão o tempo inteiro se desenvolvendo, você colocar objetivos te dá uma noção de evolução, mas você construir hábitos te faz construir uma rotina de sucesso. E a rotina, ela constrói. Rotina é repetição. Repetição focada em propósito. Não a repetição, aquela repetição cansativa que só de a gente imaginar a gente já não quer fazer. É a repetição conciliada com o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Então, como manter a saúde mental nesse processo de empreender? Primeiro ponto, alinhar suas expectativas. Segundo ponto, se conhecer de fato. E se possível, se conheça cada vez mais e antes de abrir um negócio. Se você não teve essa oportunidade, se você já tem um negócio, entra no processo, continua se aprimorando e continua se conhecendo. Constrói uma rotina de sucesso, uma rotina que te faça ter vontade de levantar da cama, de fazer o que você tem que fazer. Tenha o seu propósito muito claro, por que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. De preferência, não esteja ligado só ao sucesso financeiro, mas alguma realização mais profunda que realmente te dê ímpeto para encarar tudo que você tem pela frente. E aí, gostou do vídeo? Empreender é um processo de desconstrução e construção e isso acontece o tempo todo. Por isso, acaba gerando muita frustração dos empreendedores. Mas, se você realmente quer, é possível fazer e eu espero que essas dicas te ajudem a chegar lá. Valeu!